Olá, boa tarde a todas e todos. Sejam bem-vindas, bem-vindos. Estaremos hoje recebendo a presença de Marcelo Ribeiro, um dos maiores professores de Direito Processual Civil no Brasil, com uma obra consagrada, muito lida, muito respeitada, que articula tanto a dogmática, né, do direito processual civil, como também a teoria geral do direito, a hermenêutica jurídica. E o professor Marcelo Ribeiro nos brindará, né, com uma exposição sobre a temática do processo eletrônico. O professor Marcelo acaba de entrar, o professor Liberato também. Eu vou aqui conectar. Olá, meu amigo. Olá, meu amigo, tudo bem contigo? Que bom falar contigo. Uma alegria poder Agora, participar desse seu projeto. pois é, infelizmente não é mais, pelo menos por enquanto, não é possível um contato presencial, mas é sempre uma grande oportunidade falar com um amigo. Marcelo, você sabe que eu tenho uma grande admiração por seu trabalho, como embora eu seja mais velho que você, um pouquinho mais velho, somos É, sim. contemporâneos, na Faculdade de Direito da UFPA, na graduação. E eu pude, desde aquela oportunidade, né, testemunhar o seu esforço, seu talento. E hoje você é uma das grandes autoridades do direito processual civil. E eu sempre digo para você e para as outras pessoas também que eu gosto muito do tratamento que você dá ao direito processual civil, porque é um tratamento que articula a teoria geral do direito, a hermenêutica. Acredito que muito também em função da influência de um grande mestre que você teve, que foi o professor Lênin Streck no Rio. Sem dúvida. Enfim, depois você fez pós-doutorado na PUC, do Rio Grande do Sul, não foi isso? Foi, a convite do professor E Ingo Sarli. Foi uma honra. pronto. Pronto. Aí você complementou essa sua formação eclética. Mas, independentemente disso, é um prazer, é uma satisfação pessoal contar contigo no nosso projeto. Muito obrigado pelas palavras, pela gentileza, muito obrigado pelo convite. É sempre uma honra e uma grande alegria poder participar de qualquer projeto capitaneado por ti. De fato, somos amigos já de longa data, né? Essa expressão agora já faz sentido, já podemos usá-la. É, é. Não é verdade? Mas eu estava procurando aqui uma, uma, uma revista que eu guardo com muito carinho, que foi, já vi aqui, eu tenho aqui em mãos, amigo, uma revista, a primeira revista científica que eu li foi a revista do CEPEG, quando você capitaneava o centro de pesquisa lá da nossa querida Faculdade de Direito da UFBA. Bons E, tempos. pois é, você já despontava para a academia desde a graduação, né? Por suas mãos eu tive acesso à primeira revista acadêmica, devidamente autografada e datada, que eu tenho até hoje, guardo com muito carinho, porque é verdade. Estava procurando ela aqui na estante, mas daqui para o final da live eu encontro e faço questão de lhe mostrar esse exemplar raro. Ah, E, gostei. e por sua generosidade, né, por suas mãos, eu tive acesso a essa revista e muito em função da sua generosidade naquela época, eu pude também já despertar para a leitura de textos mais complexos, né? Acho que meu interesse pela filosofia,
pela teoria geral do direito começa ali, na graduação, né? Tendo ali na revista do CEPES meu primeiro contato com produções acadêmicas de nível mais elevado, e desde então eu venho procurando promover esse diálogo da teoria geral do direito com a teoria geral do processo. Venho procurando também defender uma linha processual com base na crítica hermenêutica do direito, né? Você disse muito bem, eu tenho em Lênio Streck a minha maior referência, acho que quem nos acompanha sabe disso. O Lênio me orientou no mestrado e no doutorado, é uma experiência, uma marca indelével. Então, em muitos aspectos eu sou leniano e é por meio da crítica hermenêutica do direito que muitas vezes eu me proponho a promover uma leitura funcional do sistema processual, né? Isso me aproxima de alguns segmentos e me afasta de outros. Mas eu penso que ao final a gente consegue, com a hermenêutica, com a filosofia, com a teoria geral do direito, promover respostas mais adequadas para os problemas contemporâneos. Não se trata de diletantismo, sabe, de exercício intelectual. Aliás, o próprio Lênio, desde o mestrado, me cobra isso. Ele me cobra esse diálogo da pesquisa acadêmica com o resultado prático, efetivo, que melhora a vida das pessoas. E eu acho que essa é uma preocupação que quem é intelectual, quem segue a vida acadêmica, não que eu seja, mas quem se propõe a seguir esse caminho deve ter essa preocupação, realmente. Maravilha. Marcelo, antes da gente começar a bater um papo sobre o processo eletrônico, me fale um pouco da sua coleção de processos. É pela editora Atlas, é isso? Meu último livro foi esse aqui, ó, lançado pela editora Gen Método, que é um manual apresentado em volume único, né? Ele aqui, ó. A Gêmetro, desculpa, Isso. Gêmetro. Uhum. Pela editora Gen Método, é um volume único, já fica em pé. É um volume único, 720 páginas, e o desafio desse manual foi, primeiro, percorrer todo o Código de Processo Civil, dos fundamentos constitucionais, a influência da crítica hermenêutica do direito para a compreensão da teoria geral do processo, até os procedimentos especiais e processos nos tribunais. Então, apresentar tudo isso num volume único, com 720 páginas, foi um desafio. É o desafio de você... É uma maratona, você percorrer toda a extensão do Código de Processo Civil para entregar um volume único completo, incluindo procedimentos especiais de jurisdição contenciosa, mas também assim, de entregar um texto objetivo, didático, sem prejuízo da profundidade que é necessária para as nossas reflexões, né? Então, isso foi um desafio. Me custou aqui quase 3 anos de pesquisa, estou feliz com o resultado. É a minha mais recente, meu filho mais recente, meu caçula, meu último lançamento. Antes dele, eu publiquei pela Lumen Juris em 2011, se eu não me engano, Teoria Geral do Processo Civil, começou ali. Sim, me lembro. Depois, esse foi inclusive, acho que é o lançamento aqui em Salvador. Aí publiquei Uhum. Teoria Geral do Processo Civil pela editora Lumen Juris em 2011. Depois, em 2015, aí eu já tinha trocado de editora, estava na editora Gen Método. Eu publiquei o volume 1, porque naquela época a editora tinha me feito uma proposta. A proposta era de escrever um curso em 3 volumes. Era o padrão da Sim. época, né? E aí vai o Uhum. Câmara, o Misael, tantos outros, escreveu o curso completo em 3 volumes. Eu escrevi o volume 1, publiquei em 2015. O volume 1 esgotou. Eu estava escrevendo o volume 2 e aí a editora me fez uma segunda proposta de transformar esse curso em 3 volumes, sendo que o volume 2 já estava até pronto, transformar esse curso em 3 volumes num volume único. Então demorou um pouquinho mais, mas acabou sendo lançado o volume único que está aí para os nossos leitores. Pronto, me perdoe, eu me atrapalhei. A editora Gen Método, né? Exato. Não é a... Perfeito. Tá tudo dentro do mesmo grupo editorial, tá tudo em casa, É, né? isso é verdade. Hoje, né, estão unificados. Marcelo, com relação ao tema, né, é, o processo eletrônico, né, queria que você primeiro conceituasse o que é o processo eletrônico, para depois a gente começar
a examinar alguns aspectos mais controvertidos. Tá certo, amigo. Vamos diferenciar aqui, porque eu sei que você tem um público muito diversificado, que vai de graduandos a doutores, pesquisadores. Embora essa discussão não perpasse pelo planeta, né? Em muitos aspectos, ela é uma discussão muito nossa, brasileira, a diferença entre processo e procedimento. Quando você estuda processo, hoje você encontra frequentemente pelo menos 3 ou 4 conceitos. Você tem um conceito de processo, que é um conceito mais amplo, que vai compreender por processo um método utilizado para a criação de uma norma. Giovanni Tarella é um dos que defende que aqui a norma já é o resultado da interpretação, né? O resultado hermenêutico. Você tem uma influência italiana, você fez seu pós-doutorado por lá, não é? Um dos, né, meu amigo? Esse homem não para de estudar, gente. Então, vou pegar essa referência aqui. Um primeiro conceito de processo, mais amplo, informa que o processo é um método empregado para a criação de uma norma, sendo norma aqui não o gênero, do qual regras e princípios são espécies. Norma que vai aparecer como resultado da interpretação. Por esse conceito mais amplo de processo, você consegue enxergar processo não só no âmbito judicial, mas no âmbito legislativo, administrativo e mesmo no âmbito privado. E isso é importante por quê? Porque por essa percepção eu posso, por exemplo, enxergar com mais clareza que também nas relações privadas a criação de uma norma, resultado da interpretação, deve seguir um método, sendo que neste método se inserem as garantias constitucionais. Você não precisa de processo para decidir, não precisa de processo para atribuir sentido aí. Mas ao fazer isso, por um método que respeita as garantias tradicionalmente consagradas no espaço público, eu acho que você respeita as instituições e a nossa tradição jurídica. Vou dar um exemplo disso. Imagine que um condômino tenha adotado um comportamento antissocial. O Código Civil permite que, por conta desse comportamento antissocial, lhe seja imputado o pagamento de uma multa. A gente está na esfera privada. Ok. Mas o pagamento dessa multa não pode ser imposto sem que esse condômino tenha garantido o contraditório em sua defesa, saber qual foi o comportamento atribuído a ele como antissocial, dar prazo para que ele possa se defender. Porque se você não atua dessa maneira, você acaba violando o devido processo legal, privado. Porque também nas relações privadas a gente observa essas garantias constitucionais. O que eu sempre digo para os meus alunos, se as garantias são constitucionais, elas não incidem apenas no âmbito processual, é claro que no âmbito material também. Então, se você pegar essa noção mais ampla de processo, como o método para a criação de uma norma, quando você fala do processo virtual, você também fala de um método empregado para que se possa atribuir sentido, ainda que esse método empregado use ferramentas virtuais. Mas o processo virtual não abandona tudo aquilo que nós conquistamos, né? Como contraditório, ampla defesa, fundamentação, influência e não surpresa, cooperação. Então, eu acho que tratando aí de processo virtual por essa perspectiva, o que a gente precisa ter em mente é que muitas das garantias que empregam segurança, estabilidade a esse método empregado para que a gente possa produzir uma norma como resultado da interpretação, esse método, quando empregado pelo meio virtual, pode ser compreendido como processo virtual. Só que não dá para a gente pegar toda a nossa carga de experiência já consolidada no processo físico e transportar isto para o ambiente virtual sem as releituras, sem as adaptações. Um exemplo que me parece muito claro aqui, o contraditório como influência e não surpresa. Você olha para o Código de Processo Civil, artigo 10, e lá você percebe que o contraditório como influência e não surpresa, né? A gente já tem uma diferença entre texto e norma, embora não seja essa uma noção pacífica na doutrina. Aqui eu vou me filiar ao pensamento de alguns outros colegas, o Flávio Pedro, o Gerley Nunes, defendo o contraditório como influência e não surpresa no CPC 2015. E aí é curioso, porque eu digo a quem me acompanha,
o texto é o mesmo. Você olha para o CPC 73, lá aparece contraditório. Você olha para o CPC 2015, também aparece contraditório. O texto é o mesmo. Mas a norma, como resultado da interpretação, não é. Porque no Perfeito. código anterior, fazíamos a leitura do contraditório como ciência bilateral com possibilidade de manifestação. Era dar ciência e oportunizar a manifestação. Mas uma coisa é o direito de falar, a outra é o direito de você ser ouvido. Uma coisa é o direito de você deduzir a argumentação, a outra é ter a argumentação considerada na entrega do resultado, na entrega da decisão. Então, embora o texto contraditório seja o mesmo, penso que aqui a norma, o resultado, ele foi atualizado, porque ele passa pelo crivo constitucional. E aí o contraditório, texto é o mesmo, passa a ter um outro significado, influência e não surpresa. Então, há alguns exemplos disso no Código. 373, parágrafo 1º. O juiz pode inverter o ônus da prova, mas não pode fazê-lo sem fundamentar a decisão, comunicar às partes e disponibilizar prazo para que elas possam se desincumbir do ônus. Porque senão ele surpreende e viola o contraditório como influência e não surpresa. Quando o juiz decide, e observando lá o 489, parágrafo 1º, julga um pedido improcedente, sem refutar todas as argumentações que, em tese, poderiam infirmar decisão em sentido contrário, procedência do pedido, ele também viola o contraditório. Agora, não porque surpreende, mas porque ele não viabiliza diretamente a influência. Influência, ter a sua argumentação considerada, não quer dizer que concorde ou aceite, mas tem que considerar, e se não for relevante, você tem que dizer por que não é. Contraditório influência e contraditório não surpresa, um exemplo é a inversão do ônus da prova. E quando a gente transporta isso para o processo virtual, aí a gente precisa de uma releitura. Por quê? Porque no ambiente virtual haverá desafios novos para ficar aqui nesse contraditório. Imagine como se daria o contraditório como influência e não surpresa numa sessão virtual, julgamento virtual. Uma sustentação oral que muitas vezes é gravada, onde você perde a possibilidade da interlocução dinâmica, do relator sustentar uma dúvida e você poder sanar esta dúvida. Então, não é a mesma coisa. Outro exemplo disso, do contraditório como influência e não surpresa. E aí me permita aqui até um dado, penso que interessante para muita gente que está estudando, né? Recentemente, o geral estava prevendo que a ausência do ministro implicaria anuência. E o regimento interno do Supremo Tribunal Federal foi recentemente alterado para promover uma mudança. Hoje, e aí, se não me engano, 326 parágrafo, se não me engano, acho que é o 326 parágrafo 1º, me lembro aqui agora. Mas, enfim, o regimento interno do Supremo foi alterado e agora o valor da ausência é outro. A ausência não implica a anuência. A ausência agora implica a abstenção. Então, são releituras que a gente vai promovendo para delimitar melhor os sentidos de garantias tradicionalmente consolidadas no espaço público, no Estado democrático de direito, mas agora num ambiente outro, que é o ambiente virtual. Me fizeram, se você me permite, amigo, uma seguidora aqui mencionou a eficácia horizontal dos direitos fundamentais, né? Falar de direitos fundamentais, tem uma grande referência aqui, sim, que o Ricardo Maurício está aqui, o Ingo, outra grande referência. De fato, você tem essa dimensão, né, dos direitos fundamentais, esse plano horizontal. E há também uma eficácia, eu diria, diagonal dos direitos fundamentais, né? Onde você tem os direitos fundamentais numa relação entre particulares, mas uma relação que ela é, muitas vezes, naturalmente desequilibrada. E aí a gente até pode falar numa eficácia diagonal dos direitos fundamentais. E acho que esse é um tema que vai ser frequentemente evocado pós-pandemia, né? Quando as relações forem retomadas, um flagrante desequilíbrio. A gente precisa estar atento a isso. Excelente. Quem também participou aqui é o querido Edilberto.
dizendo que teve um problema dentro do condomínio porque não se atentou para o devido processo legal, né, nas relações privadas. O Edilberto também faz uma colocação: os professores veem alguma violação ao contrário no tocante É o às contraditório nas audiências audiências. extrajudiciais. Me diga aí, meu querido Marcelo. Bom, sobre o condomínio, eu penso que é exatamente isso, né? Aqui a gente tem um diálogo. Também nas relações privadas, a gente tem que observar o devido processo legal. Essa noção mais ampla de processo é importante para que você não cometa o equívoco de entender que as garantias processuais, e aí veja, fundamentação, contraditório, ampla defesa, cooperação, né, publicidade, boa-fé, só são exercidas ou asseguradas, ou garantidas no ambiente judicial ou no ambiente processual, tendo por processo aquele processo judicial. Não. Processo como método aqui vai lhe permitir ter uma visão mais ampla. E de maneira ainda mais simples, se as garantias são constitucionais, elas se irradiam por todo o sistema jurídico, não apenas no sistema processual. Contraditório a gente tem que levar para a vida. E sobre as audiências, eu penso o seguinte: são desafios contemporâneos, né? Audiências virtuais são desafios contemporâneos que a gente precisa enfrentar, mas veja, eu não creio que a gente só possa utilizar nesse bom combate a legislação. Não. É preciso também que a gente atualize a hermenêutica jurídica e a contextualize. Por quê? Porque o legislador não pode, numa resolução, numa portaria, não pode, ainda que ela seja temporária, só enquanto durar o tempo da pandemia, veja, eles não podem prever todas as especificidades que a Vigra vai colocar para apreciação judicial. Isso não é possível. A nossa mente não alcança. A vida sempre coloca algo novo. Então não dá para imaginar, não dá para esperar que uma resolução do Conselho Nacional de Justiça, um regimento interno, uma portaria, possa tratar de todas as circunstâncias adversas nesse ambiente virtual. Isso não é possível, né? Agora, com o que temos, olhando para as garantias consolidadas no espaço público, como contraditório, para defesa, influência, não surpresa, a gente já consegue fazer muita coisa. E aí, tratando das audiências. Veja, uma audiência, vou botar aqui virtual. Desafios que a gente pode enfrentar com o que temos já em mente. Como você vai garantir a influência e a não surpresa? Identificação de testemunha, como será feito? É um desafio novo, né? Como é que você vai identificar a testemunha? Outro desafio: como assegurar que as informações estão sendo prestadas por uma testemunha, né, nesse ambiente virtual, ela pode estar prestando as informações num local onde há uma pessoa que a está coagindo. Sim. Então, como garantir, né, a neutralidade das informações prestadas de uma testemunha numa audiência como essa? Olha outro exemplo. Se você faz isto, vamos imaginar, se essa audiência ela acontece no ambiente virtual e ele é aberto, aí tem mais duas outras questões. O sistema utilizado ele é privado. Não que um sistema público seja infalível. Não é isso. Não há sistema infalível. Mas veja que essas informações elas são prestadas numa plataforma privada. Sim. Como fica a segurança desses dados? Porque é uma plataforma privada. Webex, Cisco. Então é outra questão que a gente precisa enfrentar. Né? E veja que são desafios colocados por conta do ambiente virtual. Não por conta só da pandemia do isolamento, mas por conta do ambiente virtual. E eu estou registrando isso por quê? Porque eu não acredito que muitas dessas. Melhor, eu acredito que muitas dessas práticas vão permanecer pós-isolamento e pós-pandemia. Sessões de julgamento virtual, sustentações orais gravadas ou transmitidas ali ao vivo, muitas audiências virtuais vão permanecer mesmo pós-isolamento e pós-pandemia.
Então, eu acho que é importante que agora a gente não só identifique, né, esses desafios contemporâneos, como a identificação de testemunha, né, a neutralidade com que ela vai prestar as informações, se não está sendo coagida, né, como é que fica a ordem das informações, para que, por exemplo, na inquisição ou num depoimento pessoal, você imagine, né, quantas vezes a parte não conversa com o advogado na audiência para que o advogado possa proferir determinada pergunta. Isso acontece muito na esfera criminal. Como ficaria essa dinâmica no ambiente virtual? É outro problema que a gente tem. Não é? A falta da interação na sustentação oral é outro problema com o qual a gente precisa conviver, né? Precisa responder a isso. Então, eu penso que são desafios. Dentre eles, eu destacaria para as audiências a plataforma, ser uma plataforma privada, o que vai nos colocar questões de segurança e privacidade, a neutralidade com que a testemunha vai prestar essas informações, a ordem com que as informações vai ser prestadas. São desafios que a gente vai vencer. Fora eventual falha ou instabilidade na conexão. Porque Perfeito. houve, inclusive, eu não tenho aqui em mente o número, mas no seu trabalho nós já tivemos orientações para que o advogado respondesse pela falta de conexão ou pela falha na conexão, Uhum. podendo, inclusive, diante disso, ser dispensada a prática do ato. Mas responsabilizar o advogado pela estabilidade ou falha na conexão, não sendo ele prestador de serviço, é muito complicado, na minha opinião. E ainda tem, Marcelo, a diferença mesmo de velocidade na conexão, porque o acesso digital não é ainda, né, um direito exercido de uma forma mais ampla, democrática. Eu queria registrar aqui a presença de ilustres colegas processualistas. Vocês, processualistas, são bem assim, como é que eu poderia dizer? Unidos. Unidos, Vocês estão sempre juntos, eu admiro isso. Mas Aqui na aqui nós Bahia a temos um gente diz que grande. é uma corda de caranguejo, vai todo mundo junto. É, mas estamos aqui com a presença do professor João Liberato, que é um grande amigo comum. O queridíssimo também professor Marcos Serra. Quem entrou também foi Fontinelli, que Grande é Fontenelle. um grande gestor, um grande empresário, né, que de certa forma abriu, né, portas para todos nós, desde o Sem pódio. dúvida, sem dúvida. Eu gosto sempre de fazer esse reconhecimento público. O Edilberto está aqui elogiando a 35ª Vara do Trabalho de Salvador, que são realizadas audiências com a participação dos advogados. Como o Marcelo falou, não é que nós sejamos contra. Eu compartilho o mesmo entendimento com o Marcelo. Agora, eu acredito que precisamos ter cuidado com essas imperfeições, tentar corrigi-las e utilizar esses instrumentos no mundo pós-pandêmico de uma forma complementar, né? Pelo menos assim eu entendo. Mas, Marcelo, você acha que o Código de Processo Civil, em que pese ser uma lei bem elaborada, indubitavelmente, poderia ter avançado um pouco mais em matéria de processo virtual, processo eletrônico? Com Eu certeza. escuto um pouco essas críticas. Faltou um avanço maior, em que pese, claro, considerar que ninguém poderia imaginar o advento da pandemia. Mas, independentemente da pandemia, será que faltou um avanço maior nessa matéria? Eu penso que sim. Penso que nesse ponto o CPC 2015 foi excelente, né? Ele pouco tratou do ambiente virtual, mas acho que isso, em certa medida, também retrata a resistência que muitos de nós, acadêmicos, advogados, juízes, promotores, desembargadores, sempre tivemos com as ferramentas digitais. Veja Uhum. que a utilização dessas ferramentas não foi, não foi acordada, negociada, né, desejada, ela foi imposta. Tornou-se uma condição de possibilidade.
sim, Veja que por conta do isolamento, da pandemia, o ambiente virtual se tornou uma condição de possibilidade para efetivarmos direitos fundamentais, para podermos exercer a influência, né, no exercício da advocacia, daí as sessões virtuais, né, as defesas orais, as sustentações, né, as instruções por audiência. Não foi algo desejado, negociado, acordado, né, gradativamente implementado. Tornou-se, como eu disse, uma condição de possibilidade. Então, é natural que nesse período inicial nós tenhamos que fazer adaptações. Penso que já com 4 meses e já com alguma experiência nisso, ainda que pouca, mas já com alguma experiência, experiências bem-sucedidas serão renovadas pós-isolamento. Eu acredito nisso. sim. E acredito que onde o CPC 2015 silenciou ao tratar do ambiente virtual, por conta desse isolamento, nós avançamos, mas avançamos em função de resoluções e regimentos internos. Exemplo do que eu estou falando, o regimento interno do STF. Ali a gente já tem que, inclusive, como eu disse, foi recentemente atualizado para lidar com essas questões. Outro exemplo do ambiente virtual, que não foi devidamente, talvez, tratado no CPC 2015, mas que, por conta desse momento que nós atravessamos, aos poucos vai sendo regulamentado. O provimento número 100 do Conselho Nacional de Justiça, que trata dos atos notariais eletrônicos, que Sim. é um outro avanço, né? Você tem ali a possibilidade de videoconferência, uma videoconferência notarial, para verificar a vontade das partes. E a videoconferência aqui é um dos requisitos que você tem para a validade do ato. Você pegar o provimento 100 do Conselho Nacional de Justiça, já se fala ali do e-notariado. Uma plataforma vai ser oferecida, né? Os atos têm que ser praticados por essa plataforma do e-notariado. E aí veja que a videoconferência, ela é um requisito para a validade do ato notarial e que vai dispensar a presença física das partes. Pensa num divórcio, só para levantar uma bola, um divórcio consensual para ser feito, por exemplo, em cartório, onde você possa pegar a vontade das partes por uma audiência virtual. Claro, né, que aí você tem que ter a assinatura digital das partes por essa plataforma do e-notariado, você tem que ter a assinatura do tabelião com a certificação lá do ICP, mas isso tudo hoje é possível, viável. Vai durar somente pela pandemia? Não. Então, muitas vezes silencia, eu penso que esse ambiente de pandemia e isolamento acelera as iniciativas legislativas. A regulamentação está acontecendo fora do CPC, mas ela está ocorrendo. Maravilha. Queria registrar também a presença em nome de Lívia, ex-aluna lá da Faculdade Barbosa. Em nome dela, todos os nossos ex-alunos, hoje colegas da área profissional, da advocacia, de outras profissões jurídicas. O João Liberato, ele trouxe, inclusive, um tema interessante. Ele falou que alguns tribunais constitucionais estão anulando Entendendo que as audiências são sessões, inconstitucionais. sessões virtuais, audiências virtuais. Salvo engano, li alguma coisa com relação à Colômbia e à Espanha. Embora sob diversos fundamentos, mas é um indício de que esse tema ainda vai merecer uma reflexão profunda, né? Com certeza. Com certeza. E eu vou lhe dizer por quê, meu amigo. Veja que é o preço, penso eu, né? É o preço que nós pagamos para viver em democracia, onde Sim. os sentidos não podem ser construídos rapidamente, sem experiência, sem diálogo no espaço público, sem amadurecimento. Isso é dizer hoje, imagine, dizer hoje que a audiência, ela como o João está colocando, ela é constitucional ou inconstitucional, de plano, de imediato, sem considerar as peculiaridades, eu acho inviável, na minha opinião. Eu vou lhe dizer por quê. Sim. Porque onde estaria a inconstitucionalidade? Aí imagine, na violação do contraditório. Tá, tudo bem. Qual das percepções do contraditório? Como influência e não surpresa, porque você não assegura a possibilidade de influência. Tá? E como é que nós exerceríamos constitucionalmente a influência no ambiente virtual? Não se sabe. Nós estamos construindo esse sentido agora, enquanto a gente conversa, enquanto a gente promove essa live.
Então, alguns sentidos serão construídos, outros serão readequados, né? E eu acho que isso tem um certo tempo de maturação. Tempo. É como eu disse no início da exposição. Você poderia olhar para o contraditório no CPC 73 e entender que não violaria. Vou pegar o exemplo mais eloquente: fundamentação das decisões judiciais. Se uma decisão fosse proferida com base no código anterior, ao fundamento de que o pedido era improcedente por violar o artigo 267, inciso 6º do CPC, o juiz decide, só fundamenta evocando um artigo e um inciso. Dificilmente você veria há 10 anos alguém sustentar que essa decisão era nula por ausência de fundamentação. Porque no senso comum, para usar a expressão do Varane, no senso comum teórico, entendia que, ao se referir ao artigo, ele estaria fundamentando a decisão. Julgar o pedido procedente com base na jurisprudência dominante do tribunal, também, você entenderia que essa era uma decisão fundamentada. Hoje, por expressa previsão legal, 489, parágrafo 1º, o que é que diz o legislador? Fundamentar não é isso. Se exige muito mais hoje, a gente não criou um termo novo para isso. O termo é fundamentação. Mas a gente passa a entender por fundamentação algo muito mais exauriente, convincente do que antes. Então a gente não precisou cunhar um termo novo para essa atividade. A gente só atribuía um sentido, me parece, que constitucional, adequado ao que devemos compreender por fundamentação. E aí fundamentação hoje não é apenas evocar um artigo, um inciso ou uma jurisprudência dominante. Se eu não faço a pertinência disso com um caso concreto, a decisão é nula. Se eu não correlaciono, a Lívia está dizendo muito bem, se eu não correlaciono, a decisão é nula. Então, mesmo que o juiz hoje decida e diga, eu estou decidindo com base no artigo tal, se ele não correlacionar com o caso concreto, a decisão é nula. E essa pertinência com o caso concreto não é uma exigência antiga, é nova. É nova. Então, da mesma maneira, eu estou dizendo, a gente vai precisar delimitar o que significa contraditório no ambiente virtual, o que é influência, o que é não surpresa, que ato viola o CPC, que ato não viola, e isso demanda um certo tempo. Por isso que eu não me apressaria hoje em já dizer que, por si só, a audiência virtual ela é inconstitucional ou constitucional. Os colegas da área de processo penal vêm desfraudando essa bandeira também com relação ao tribunal do júri, né? Sim. Eles são permanentemente contrários a essa virtualização do tribunal do júri com alguma bastante razão, né? Porque o tribunal do júri talvez seja o espaço onde essa presença, né, física seja indispensável, né, por contraditório, né, por ampla defesa, enfim. Marcelo, não sei se você sabe, mas eu gosto muito de ficção científica. Somos dois. Sou fã. Um geek, né? Que é o nerd que virou adulto. E um dos temas que eu mais assim, aprecio é esse tema da inteligência artificial, né? Uhum. E o futuro chegou, né? A gente pensa que não, mas o futuro já chegou. Inclusive, o uso da inteligência artificial no processo administrativo, processo jurisdicional em alguns países. Já há softwares que podem ser utilizados para produzir decisões, aquelas decisões de casos repetitivos, enfim. Queria ouvi-lo sobre essa faceta do tema. Tá, Jé. Meu amigo, eu também sou, você sabe disso, né? Somos, se é que essa expressão existe, somos nerd raiz. A gente passa pela ficção. Um parente meu, um primo muito querido, alguns dias me ligou e disse, pô, eu queria saber como é que você está. Eu estou bem, o que você está fazendo? Estou estudando astrofísica. Aí ele riu e falou, rapaz, vocês nerds são todos loucos. Aí eu brinquei e disse a ele, então salve os loucos, os normais estão destruindo com tudo. Eu diria sobre a inteligência artificial, e aí me permita só uns 2 ou 3 minutos para estabelecer uma premissa, porque assim acho que a gente alcança por todo mundo, né? Bom, a gente está muito longe no que toca à inteligência artificial, a gente está muito longe de alcançar
uma inteligência artificial compatível ou semelhante àquela que aparece nos filmes de ficção científica. A gente tá muito longe disso. Muito longe, é por uns 50 anos ainda, se caminharmos nesse ritmo. Mas, colocando aqui o problema da inteligência artificial para o processo civil, eu vejo alguns desafios. Primeiro deles, veja, nós já temos inteligência artificial, você tem o Vitor no Supremo Tribunal Federal, né? Você tem Elis, você tem em diversos tribunais, você já tem o emprego de inteligência artificial, principalmente para fazer a filtragem de temas que são repetitivos. E não só nos tribunais. Muitos escritórios de advocacia já trabalham com a inteligência artificial. Perfeito. Aquele papel artesanal do estagiário, né? Foi o seu caso, o meu caso. Você está no escritório de advocacia para redigir aquela petição inicial, para fazer a pesquisa de qual é a orientação do julgador, está respirando por aparelho. Porque muitos escritórios de advocacia hoje investem na inteligência artificial. O resultado prático disso, imagine, para a construção para a elaboração de uma peça, é enorme. Por quê? Porque você tem hoje meios de inserir dados no sistema para que ele, sabendo quem é o juiz, quem é o ministro, quem é o relator, já traga argumentos que, em causas semelhantes, foram convincentes, persuasivos, para alocar na peça que você está escrevendo. Então, aquele trabalho artesanal terá o seu valor, mas ele terá que ser reinventado. Não será feito da mesma maneira que foi na minha época, por exemplo. Uhum. Então, isso é um fato. Não dá para brigar com isso. Agora, a gente tem pelo menos um grande desafio aí no emprego da inteligência artificial nos tribunais que perpassa pelo contraditório como influência. Por quê? Vamos trabalhar aqui com vieses cognitivos, tá certo? Você não consegue aprender tudo que está ocorrendo ao seu redor. O seu cérebro, o nosso cérebro, promove um corte, um viés. Ele promove um corte e ele absorve o que é relevante. Eu vou dar um exemplo disso para a galera que está nos acompanhando. O Google Maps, certo? Você vai usar o Google Maps. Ali, olhando para o mapa, olhando para o GPS no seu carro ou no celular, você tem as informações que são relevantes. Você vai ter ali, num plano que pode ser 2D ou 3D, mas você tem o nome da rua, né? Você tem as orientações, pontos de referência, mas não vão ficar aparecendo no mapa prédios em 3D, pessoas passando do outro lado da rua. Isso existe, mas essas informações não são relevantes para que o sistema possa desempenhar a sua função, que é de dar uma correta localização. Você promoveu um corte aí, tá certo? Pronto. Isso é assim na inteligência artificial, nosso cérebro trabalha com isso, com vieses cognitivos, cortes do que você está compreendendo. E um outro dado importante, amigo. Veja que você vai construir o que a gente chama de algoritmo, certo? O algoritmo, tente imaginar o algoritmo como um sistema. Ele responde por inputs e output. Exemplo, pega uma calculadora. Pronto. Ali você tem um algoritmo que ele funciona da seguinte maneira. Todas as vezes que você inserir 2 mais 2 e colocar igual, o input foi esse, o output, a resposta será 4. Ele está programado para isso. Então você tem que alimentar o sistema, eu vou entregar informações, e o algoritmo trabalha para dizer, quando essas informações forem apresentadas, o resultado vai ser tal. Quando entrar 2 mais 2, o resultado será 4. Certo? E aí a questão a construção desse algoritmo, de um lado, tem que preservar uma certa privacidade por uma questão de segurança, né? De como operam os tribunais. Mas, de outro lado, quando sai a decisão, sem que eu saiba quais foram as informações relevantes consideradas nesse algoritmo para a entrega da decisão, eu posso perder a possibilidade de demonstrar que a decisão não é justa. Porque eu não sei se alguma informação importante foi desconsiderada por esse sistema. Uhum. Percebe? Isso é um ponto. Um outro ponto quem constrói o algoritmo? Constrói partindo de algum lugar. Quem constrói o algoritmo diz o que é importante e o que não é importante.
e eu não tenho acesso a isso. O Google é um exemplo clássico, né, que é reportado em diversos textos, né, e foi inclusive processado na hora de fazer o reconhecimento facial, porque ele não reconhecia bem o rosto de pessoas negras. Hum, Percebe? Você tem um desvio numa informação que naquele momento não foi apresentada. Não é o sistema, ele foi alimentado para isso. Se você der a informação, ele vai reconhecer bem, mas quem o construiu desconsiderou, né, essa característica como uma característica relevante para o reconhecimento facial, e o resultado foi terrível. Então, esses são dois pontos que eu acho que importantes para a gente pensar em inteligência artificial. Primeiro, a gente está longe daquela inteligência artificial dos filmes. Segundo, a inteligência artificial empregada hoje vai apresentar algumas dificuldades, algumas coisas que a gente precisa superar. O primeiro é discutir como se dá a construção do algoritmo, né, para que eu tenha condição de refutar o resultado. A segunda na construção do algoritmo, dizer o que é relevante, o que é que não é relevante para a entrega da decisão. maravilha. Você está estudando, viu, sobre esses temas, está falando com a propriedade, parece os filmes que eu assisto. Mas, Eu mas a ia. gente precisa, mas a gente precisa estudar mesmo, e como você falou no início, da resistência, nós da área jurídica somos muito resistentes à mudança e resistência ao diálogo interdisciplinar, né? É verdade. Aquela insularização do direito. Quem entrou aqui foi o grande Leandro Nunes, Oh, meu queridíssimo. querido, querido É, amigo, colega, contemporâneo. Muito feliz em ver o é, sucesso do Léo. Merecidíssimo. e eu vou fazer uma live com ele também. Aí, ó. Outra colega também querida que entrou aqui, a professora Kátia Raulino, foi minha coordenadora na RUI. Na Ah, área Cátia. tributária, a inteligência Perfeito. artificial é muito utilizada. É Ah, com no. certeza. Você quer ver um lugar onde ela é onde ela é utilizada, eu diria, entre aspas, né, com tecnologia de ponta? Na Receita Ah, Federal. exato, exato. É. Na Receita Pois é, Federal. pois é. Marcelo, um outro aspecto que é um pouco mais simplório, mais um tanto até óbvio, que, a meu ver, dificulta também o processo eletrônico, enfim, é que cada tribunal, cada tipo de justiça, né, comum, a Justiça Federal Comum, a Justiça Federal Especial, a Justiça Estadual, cada um tem um sistema, né? É E esses verdade. sistemas não dialogam. Você conhece alguma pesquisa, alguma iniciativa nesse sentido? Porque eu não consigo imaginar êxito do processo eletrônico se não houver integração desse sistema. Então, hoje há todo um trabalho desenvolvido para que a gente tenha uniformidade na plataforma, né? Será a Uhum. plataforma do PJE. Para o bem e para o mal, né? Antes que alguém já levante a bandeira aí, para o bem e para o mal. Há alguns anos, eu disse isso, passei a inserir esse ponto das minhas palestras. Brincando, eu dizia o seguinte, ó, o devido processo legal é uma expressão que dura 800 anos, mas ela dura tanto por quê? Porque você vai sempre atualizando o sentido do que é devido processo legal. É quase um guarda-chuva, né? Uhum. Porque à medida em que a sociedade vai se desenvolvendo, novos problemas vão surgindo, novas garantias são consolidadas, novas exigências são apresentadas, e o devido processo legal se mantém atual, porque ele vai sempre abarcando essas garantias, essas exigências. E aí eu dizia, não vai demorar muito, isso há 10 anos, eu dizia, não vai demorar muito, e a gente vai brigar para ter mais um direito fundamental, que é a uniformidade do processo eletrônico, da plataforma. Porque imagina que você tem escritório e você está advogando em dois ou três estados. Aí você vai usar uma plataforma para o juizado, uma plataforma para a justiça comum, uma outra para em Minas era uma para a primeira instância e outro sistema para o Tribunal de Justiça. E era outro para o STJ. Quer dizer, isso inviabiliza.
dificulta demasiadamente, né? Excessivamente, na minha opinião. Então a gente já trabalha. E uma das propostas é uniformizarmos a plataforma para que ela seja a plataforma do PJE, para o bem e para o mal, né? E outra coisa que eu vou aproveitar o gancho, amigo, que eu acho que a gente também tem que uniformizar, veja, quais ferramentas a gente pode adotar para assegurar a comunicação. Você vê que Sim, recentemente o Supremo Tribunal Federal fez intimação pelo WhatsApp. Fez intimação sim, pelo WhatsApp. Uma, uma, uma coisa que eu acho super importante. Eu sou a favor, obviamente. Eu acho isso extremamente atual, útil. Não, eu vou até mais, avanço um pouco mais. Você olha para o artigo 319 do Código de Processo Civil, o pessoal que está começando a estudar processo aí. Se olha para o CPC, e aí você falou da atualidade do CPC. Olha que ponto me parece interessante. Você olha para o 319, e aí o 319 tem lá os requisitos da petição inicial. Você vai promover o endereçamento, depois você vai qualificar, promover a qualificação das partes. E o CPC, nesse ponto, diz que você tem que indicar o endereço eletrônico. Quer dizer, imagine para essa geração que está aí, juristas e não juristas, eu acho que a última coisa que ela vai verificar é o e-mail. Só se for alguma coisa formal. Porque há outras ferramentas hoje que são muito mais rápidas e até seguras do que o e-mail. Ó, não é precisa, verdade. aqui mesmo pelo Instagram, ó, direct de Instagram, WhatsApp, Telegram, SMS, percebe? Não está previsto ali, ó, tem que informar o número do WhatsApp. Mas será que precisa? Será que a gente não pode compreender o texto, né? Mas há limites. Mas Perfeito, será que onde tem endereço eletrônico, a gente não pode compreender ali o endereço onde no ambiente virtual você se faz presente para receber as intimações? E aí você, pelo aplicativo, tem como garantir que a pessoa recebeu e leu? perfeito. Então, eu acho que a gente pode promover essa adaptação. Tem uma, se eu não me engano, foi, foi uma recomendação, isso, também do Conselho Nacional de Justiça, que eu acho interessante. Uma recomendação como medida de urgência desse período de pandemia para as vítimas de violência doméstica, que já passa por Uhum, isso, por esse tipo de comunicação, que ele vai te dizer o seguinte, ó, na hipótese de você ter um mandado de prisão ou de soltura e o efetivo cumprimento desses mandados, você tem que certificar a vítima de violência doméstica, ou por contato telefônico ou pelo WhatsApp. Então, eu sou super a favor desses meios de comunicação. Só acho que a gente também aqui precisa estabelecer um padrão. Porque senão, imagine, você pode ser notificado por qualquer aplicativo de mensagem, então você tem que ter 5 ou 6 aplicativos no celular e verificar eles a cada 5 minutos. perfeito, perfeito. Né? Então, eu acho que a gente pode padronizar a plataforma, eu acho útil, e eu acho que a gente pode adotar também um aplicativo, como aplicativo padrão, porque da maneira como está hoje, amigo, você tem, não é nem tribunal, você tem várias que usam, por exemplo, Telegram, outras que usam WhatsApp, outras que usam SMS, e eu acho que essa diversidade sem critério gera insegurança. E aí, ao invés de facilitar, dificulta. Perfeito. Excelente. É impressionante como os problemas surgem, são resolvidos, mas aí surgem outros eu gostei, e eu gostei muito da sua leitura hermenêutica, né? Humberto Eco fala muito disso, da obra aberta. Toda obra ela comporta ressignificações, né? E por que não, né, imaginar uma ressignificação de endereço eletrônico, uma interpretação restritiva aqui não estaria, né, em compasso com essa Exato, nova realidade, não exato, é? exato. Aí a gente não precisa não precisa promover uma alteração na legislação. É compreender o texto dentro de um contexto. E veja que essa Perfeito. compreensão já segue uma tradição, ainda que recente, mas que vem sendo consolidada no espaço público. Não sou eu que quero que seja o WhatsApp. Há um uso mundial de troca de Sim, mensagens por um determinado aplicativo. Os próprios tribunais já têm feito isso.
Então, esse tipo de compreensão do texto me parece possível e democrático. Não sou eu que quero que seja assim. Não é uma Perfeito. compreensão individual. Eu jamais serei aqui um sujeito solipsista, você sabe disso. Falando com a linguagem da teoria do direito, seria a esfera pública habermasiana, que é Habermasiana. construída pelo diálogo, pela razão comunicativa. Marcelo, infelizmente, o papo, quando é bom, com um grande estudioso, simpático, carismático, o tempo passa rápido. Então, eu queria lhe devolver a palavra para suas últimas considerações, agradecendo muito pela sua generosidade de abrir um espaço na sua apertada, concorrida agenda para esse bate-papo, que vou inclusive deixar gravado e com certeza será visto por muitos alunos daqui da Bahia, colegas de fora da Bahia, como a querida Yara, que é do Tocantins. Obrigado, Yara, pela Não, presença. E fico feliz, né, de perceber que esses nossos diálogos, né, se expandem e alcançam cada vez um público maior. verdade. Você é um cara internacional já, meu amigo. É um dos juristas mais conhecidos, eu acho que fora aqui do Brasil, é esse É, rapaz aí. É, meu dileto amigo, eu queria deixar aqui registrada a admiração que tenho pelo seu trabalho, a gratidão que tenho pelas oportunidades que você sempre me concedeu, também registrar o aprendizado que sempre tive por conta dos nossos diálogos, graças a Deus, frequentes, e dizer ainda que, desde a graduação, a sua opção pela vida acadêmica, o seu esmero em produzir bem, com maturidade, serviu como, eu diria que incentivo para muitos outros pesquisadores. Foi o meu caso, né? A sua postura ética, séria, madura, não, não, não lhe permitiu só alcançar, né, um êxito profissional. Ela lhe permitiu também incentivar a vida de muitas outras pessoas a seguir esse bom caminho dos estudos. Isso aconteceu comigo, porque você foi uma das primeiras referências que eu tive já na época da graduação. Então, eu penso que ninguém se faz ou é sozinho na vida. Ninguém. Então, eu tenho certeza, você estava falando no início da live da titulação, eu tenho certeza que o meu mestrado, o meu doutorado, o meu pós-doutorado passa, passa necessariamente pela vida de muitas outras pessoas que me auxiliaram a seguir esse caminho. Você é uma dessas pessoas que, inclusive, lá no início, já teve uma atuação determinante. Então, eu queria registrar aqui meu agradecimento, a honra de participar desse projeto e dizer que eu estou sempre à disposição. você é muito gentil, Marcelo. Eu também tenho que agradecer o papel do mestre, né? Embora não me coloque como seu mestre, mas é sempre fazer com que o seu discípulo o supere. É a maior satisfação. E eu também agradeço muito pelas oportunidades, você sabe disso. Você é um autor consagrado no Brasil, foi muito gentil quando me convidou para a sua banca de doutorado, lá no Rio. Tive a oportunidade de conhecer o professor Línio. Enfim, Uma amizade que segue até estamos. hoje, né? É, não com tanta frequência, mas seguramente se ele fez essa live foi por conta daquela banca que nós fizemos, memorável, lá no Rio de Janeiro. Né? Me Obrigado. lembro daquele dia que a gente almoçou naquela cantina italiana, depois Exato. eu fui passear no Museu do Amanhã, naquele tempo onde imagina, No tempo em que a gente andava na rua, passeava que a sem gente máscara. podia andar na rua. Mas, meu amigo, vamos juntos, vamos seguir juntos. Muito obrigado e espero que essa pandemia passe logo para a gente poder estar juntos, tá bom? Tá joia. Um abraço grande a você e a todo mundo que nos acompanhou. Até mais. Até mais. Obrigado, gente. Uma boa noite.